Opa, salve Eric, beleza? E aí, como é que tá, Douglas? Tranquilo? Tudo jóia, graças a Deus. E Da aí, Eric, a hora. gente tava conversando e você tava comentando a respeito da. Você tava, né? Uhum. E, e a sua dúvida é mais com relação ao traço, né? Minha dúvida é mais com relação ao traço, né? Como que faz para pigmentar certinho? Então, Porque qual. os traços que eu tô fazendo assim, ele tá ficando meio falhado, sabe? Aham. Eu dei uma olhada nas fotos. Que Hum. equipamento que você tá usando? Tinta, máquina e agulha? Ó, a X13, a máquina. Aham. É uma máquina Ah, forte. então. A tinta é Electric Ink, Qual da a Electric Ink? preta. A Black, eu não sei qual que é. Eu tô até com uma aqui, deixa eu ver se eu A G pego pra você. Black? Deixa eu ver aqui se eu acho ela. Hum, não, essa aqui não é a preta. Eu tenho aqui, mas a que eu tô aqui não é a preta. Mas é Electric Ink. Tá, mas não é a linha Easy Glow, não, né? Não, não, é Electric Ink mesmo. Tá. A linha, né? Eu acho que é linha. Aham. Preto linha, mas. E você está usando agulha de haste. Sim, agulha de haste. E A a agulha que numeração. eu, a agulha que eu usei, aquela lá que eu te mostrei as fotos, que era. Porque assim, como eu sou novo, não sei direito quais são as agulhas e tal. Uhum, E aqui veio no kit tudo, era 5RL. Então eu tava usando 5RL 7. uhum. E aí eu tava num evento aqui em São Carlos de tatuagem, e aí eu comprei a 13RL, que foi a que eu usei naquele desenho que eu fiz na mão do rapaz lá. Mas aí eu tava conversando com outro amigo meu que é tatuador, ele falou assim, meu, a 13RL ia ficar muito grossa, você não é a 13RL que você usou. Então, Eu na falei, verdade, é assim. hum, Se você pegar uma agulha grossa, mas que tem um tape grande, o que é o tape? O tape é a distância que tem entre a parte mais fina da agulha, a ponta da agulha, até a parte mais grossa da agulha, né? Aí tem a short tape, que é bem curtinha, tem a medium tape, tem a long tape e a extra long tape. Geralmente, essas agulhas mais finas, elas são long tape, tá? Pode ser que essa 13 também seja, depende da marca, tá? É difícil encontrar, mas pode ser. Aí o que que acontece? Quando você usa uma agulha grossa para fazer um trabalho um pouco delicado, hum, você não coloca a agulha na quantidade certa. E aí o que que acontece? Ela acaba pigmentando muito superficial. Se você não dilui a tinta e vai tentar fazer, e acontece isso, ela ficou, você começa a ter dificuldade de pigmentar. Você passa uma vez, você olha, parece que só arranhou a pele. Aí sim, você, porque eu não, realmente eu não diluí, ah, né? ah. Assim, não diluí A nada. diluição que eu falo é assim, uma gota, 2 gotas de diluente, tá? Só para ela ficar um pouquinho mais rala. Geralmente o pessoal não costuma diluir a tinta para linha, né? Mas quando é um Sim, trabalho um pouco mais delicado, é mais fácil você aplicar, você pigmentar quando ela tá um pouquinho diluída. Diluída, assim, 1 gota, 2 gotas, tá? É só isso. É, na mão, na mão é difícil, cara. Na mão, no pé, no pescoço, na barriga, eu aconselho você no começo evitar pegar. Tenta não ah, pegar, tá? entendi. Outra coisa, se você puder comprar, você consegue comprar agulha avulsa na sua cidade? Você é de que cidade? Sou de São Carlos, interior de São São Paulo. Carlos, interior de São Paulo. E é fácil comprar uma agulha avulsa e a biqueira avulsa? Sim, sim, É. aqui tem uma loja O que assim. que eu aconselho você fazer? Os primeiros trabalhos, eu aconselho sempre você conversar com a pessoa e falar assim, olha, eu vou fazer assim, assim, assado, tal, né? Eu sou iniciante e tudo mais. É, mas se acontecer se o traço ficar falhado, se depois da cicatrização tiver algum erro, algum problema, algum erro de cicatrização, algum problema na pigmentação, se descascar, se acontecer alguma coisa, eu retoco para você
E se a tatuagem, pelo menos eu fiz muito isso daí, eu conversava com a pessoa e falava, ó, se a tatuagem não ficar a gosto, não ficar como você esperava, a gente aguarda um período, né? Eu dava aí um período, sei lá, uns 6 meses, por exemplo, né? E falava, e aí a gente faz alguma outra coisa em cima, tá? Por quê? Porque as primeiras eram frase, palavra, coraçãozinho ou infinito. Então essas coisas são mais fáceis de cobrir, né? É, e é difícil a pessoa não gostar e falar que quer cobrir uma coisa que é pequenininha, que foi feita ali e tal. E geralmente a gente tenta caprichar nesses trabalhos aí, porque a gente quer que a pessoa goste, né? A gente quer Claro. também que aquilo vire vitrine pra gente. Mas é legal você, se você puder comprar uma agulha, uma biqueira separada, tenta fazer com a 7RL, tá? A Uhum. 7RL é um pouco mais fácil do que a 5RL, tá? A 5RL você tem que ter um pouquinho mais de controle na mão, a 3RL mais ainda, tá? Pior. Então, e isso daí no começo é difícil, ainda mais dependendo da máquina, porque assim, querendo ou não, algumas máquinas, principalmente essas de entrada, elas têm um pouco, elas vibram um pouco mais, você não consegue controlar tanto na questão da voltagem dela, a velocidade dela, né? Ela tem ali uma voltagem curta, de 3 a 5 volts, ela vai do mínimo ao máximo. Do mínimo ao máximo. Hum, Então, e algumas outras máquinas não. Você liga lá do 7 ao 12, sabe? Do 5 ao 12. E aí você consegue controlar melhor a sim. velocidade. Fora que, assim, é, também tem a questão da qualidade da agulha, né? Quando a agulha ela não é muito boa, se você pega uma região que é mais flácida, né? Que nem mão, costa da mão, a dobra do braço, dobra pescoço, dobra da axila, da perna, essas regiões que elas são mais flácidas, porque elas são mais elásticas, né? Sim. Geralmente a pele estica muito, né? E ela é fina, resistente e elástica. Então, é três coisas que dificulta bastante. Então, precisa, às vezes, a máquina tem que ter uma batida mais seca, mais forte. Você tem que tomar cuidado para você não forçar muito e ela furar de uma vez e acabar estourando o traço. E você tem que ter Hum, controle também para você conseguir fazer o traço sem deixar muito superficial. Então, é bem difícil por conta dessa parte aí. É, Teve uma que eu vi que machucou um pouco. Provavelmente é que você fez com a agulha mais grossa, tá? ah, Tem uma parte ali que ficou bem machucadinho. Essa parte que machucar, geralmente ela vai falhar também, tá? entendi. Mas a outra, dá para notar que foi mais questão de ter feito ela um pouco mais superficial, né? Quando você olha ela recém-feita, não cicatrizada, tá? Quando você olha ela recém-feita, dá para ver em alguns pontos que ela ficou bem pigmentada, tá? E aí Hum, você tem que olhar ela de novo e tentar ver onde ficou bem pigmentado e tentar usar essa profundidade de agulha. Porque às vezes a gente fica com medo de machucar e acaba só triscando a agulha na pele, né? E aí às vezes faz uma vez não pega, faz 2 vezes não pega, faz 3 vezes não pega. E aí acaba acontecendo duas coisas. Uma, machucando demais, mesmo sendo superficial. E outra coisa que acontece é ficar traço duplo, sabe? Ficar um tracinho do lado do outro, como é uma sim. agulha muito fina, às vezes você passa, é muito difícil você passar de novo exatamente em cima. Legal. E qual que é a marca que você costuma usar? Você pode falar, sim ou não? Máquina, A marca da agulha. marca da agulha, Isso. ó, eu tô usando bastante cartucho agora, tá? Ah, tá. Os cartuchos que eu tô usando agora. Eu uso cartucho da Maestro, eu uso cartucho da WJX, eu uso cartucho da Quelle, essa Quelle é muito bom, tá? Eu testei alguns cartuchos da Quadron, gostei muito também, mas não é muito acessível, é bem caro, mas é Nossa, muito bom. sim. Se eu pudesse, se eu tivesse condição de usar só dele em toda a tatuagem, eu usaria porque realmente eu gostei bastante. Mas esses outros também são bons, tá? Alguns têm um preço melhor que o outro. O Whitehead também é muito bom.
E a agulha Whitehead, o pessoal gosta bastante, né? Geralmente, Whitehead Gold e se você puder comprar uma agulha premium, é melhor. Outra agulha também que eu até hoje não vi ninguém falar mal dela. É a agulha Hum. da Electric Ink mesmo. Ah, sim, da King, né? Isso. A agulha deles tem um fio muito bom, porque ela eu acredito que ela seja inspecionada, né? Seja vista um a um e tal e tudo mais. Então ela tem uma qualidade muito boa. Já as outras, a maioria vem da China, então a gente não sabe também como que Hum. processo de qualidade deles, né? Aquelas lá que eu fiz era com uma que chama Aston. Eu nunca Tá. tinha pego Aston não ela. é legal, não. Aston não é Isso. legal. Cartucho da E Aston também aí, não é muito legal. Eles têm, acho que, 3 ou 4 cartuchos. Tem um de entrada, um intermediário, aí depois tem um geração 3 e tem um outro lá que é um tal de Revolution. Esse geração 3 é legal. Já o de entrada e o intermediário não é legal. Os da ah, Hornet são bons, porque os da Hornet é EZ, né? Ele é importado, mas é uma qualidade muito boa. Qualidade internacional. O pessoal lá fora usa muito uhum. EZ, né? Mas, assim, eu acredito que você vai continuar usando Ash, né? Por um Sim, tempo. por enquanto sim. Então, Ash da Hornet, Aston a, Ash da Electric Electric Ink. Ink, Ash também da Electric Ink, eu falei, né? Da Hornet Né? e da Da Whitehead. Hornet. Ah, tá. Whitehead. Isso. Tô marcando aqui, mano, porque se eu não perder. Isso. E faz Vamos ver. teste, cara. Faz teste. Ó, pessoal, tem uma coisa que eu sempre falo quando eu tô conversando com outros tatuador e tal, é o seguinte, tem muita gente que fala assim, ah, tatuador bom, tatua até com prego. Ah, não sei o que e tal. Cara, faz. Mas é aquela coisa. Se você pegar um Fusca e querer ir do Paraná para São Paulo, você vai. Se você pegar uma Mercedes e quiser ir daqui para lá, você vai do mesmo jeito. A diferença é o conforto, a velocidade, né, o desgaste físico e tudo mais. Mesma coisa, equipamento bom. Se você tiver uma agulha boa, você vai fazer o serviço render, você vai machucar menos a pessoa, né? A mesma coisa com a máquina. Se você tiver uma máquina legal, mesma coisa também. Tem muita gente que usa a X13 por um longo período, por um bom Hum, tempo, né? Se você quiser, você vai continuando. É questão de costume. Se você acostumar com a máquina, você vai embora, né? Mas a agulha, cara, a agulha é uma coisa que é bom ter, né? Outra coisa também, se você puder depois, eu não sei que tamanho que é a sua tinta, se é de 30 ml ou se é da grandona, mas sim. se você depois tiver condição de deixar ela para treino, por exemplo, e comprar uma outra tinta, eu aconselho também, tá? É. A Electric Ink tem uma linha também que é muito boa, que é a Easy Glow. A Easy Glow tem a Extreme Black, que ela é muito Hum, parecida com a Dynamic. sim, entendi. Gigolo. Outra coisa que você tinha comentado também é a questão do traço reto, né? Sim, putz, o traço reto é difícil de fazer, hein, meu? Cara, é treino. É treino, treina no caderno, no papel, tenta fazer a mão livre. E o que que eu faço sempre? Eu tento pegar, eu estico bem a pele, apoio bem o braço e tento trazer numa velocidade. Se você traz muito devagar, a própria ponta da agulha ela vai ficar meio que sambando ali, fazendo ficar aquele tracinho meio tremidinho. Então você tem que Ah, descobrir a velocidade, você tem que descobrir a velocidade da máquina e a velocidade da sua mão para você fazer um traço uniforme. Você traça, você puxa de cima para baixo, faço isso, né? Eu puxo de cima para baixo e venho trazendo e tento ir até o final. Se eu vejo que não vai dar, eu vou tirando. E aí, quando eu vou devagar. continuar, eu faço o contrário. Eu vou colocando aos poucos e vou continuando o traço, tá? Até afoguei aqui. Desculpa. É,
Já pro lado eu não tenho tanta facilidade de fazer um traço reto pro lado. O que eu faço? Desculpa. Por O que nada. eu faço? Ou eu me desloco, né? Como a pessoa tá na maca e eu tô livre, eu tento virar o corpo e tentar fazer ele trazendo. Sempre é mais fácil para mim. Se não tiver como, eu tento, mas eu não tento fazer um tração comprido só para um lado, não. Mas eu recomendo muito você pegar um caderno, por exemplo, e tentar fazer isso. Um caderno normal, com pauta, você vai riscando entre a pauta, sabe? Entre uma linha e outra, você tenta fazer um tracinho bem no meio, bem até do começo até o final. Depois, se tiver treinado bastante assim, você tenta fazer num sem pauta, num caderno de desenho mesmo. Ou numa folha 4, uma folha sulfite. Sim. Eu tô fazendo bastante treino naquelas pele artificial, Legal, é né? boa, cara, é boa. Que Mas, a mas, gente... mas na eu pele acabo que a real gente... é outra coisa, é outra pegada. não tem, Bora. não tem outro... Não tenha medo, converse com um amigo, converse com. Dá tatuagem de graça pro pessoal. No começo dá dó, porque a gente às vezes investe um dinheiro que a gente às vezes nem tem, né, para começar a Sim. fazer. E aí a gente espera, de repente, até tirar pelo menos o material. Mas no começo é difícil mesmo, cara. É difícil as pessoas aceitarem, confiarem, né? E uma coisa que eu tenho feito é assim, quem confiou em mim no começo, hoje eu tento sempre vou fazer uma promoção, vou usar alguém como pele, como tela, Uhum. eu falo com a pessoa, eu tento prestigiar quem me prestigiou no começo. Eu, graças a Deus, com isso aí eu tô bem tranquilo, porque tem bastante amigo meu que tá querendo que faça Então, tatuagem, então vai, cara. né? Faz. Eu tô Quanto mais você puder fazendo, fazer em menos tempo, mais você vai treinar, melhor vai ficar para você. sim. Deixa eu perguntar outra coisa. A minha máquina, né, a X13, ela tem uma velocidade que para mim, a primeira máquina que eu tenho, mas para mim ela é boa, né, a velocidade. Eu deixo ela ali com 5,5 e 6. Eu regulo ela com 5,5 e 6. Mas ela vai, eu já tentei fazer aqui na pele artificial um desenho de pontilhismo, né? E aí eu deixei ela bem fraquinha. E ela vai bem também, Aham. né? Rastelado, eu fiz, ficou bem. Só que quando você aumenta mais ela, eu não sei até quanto você pode aumentar, porque depois começa a machucar a pele, né? Ah, Dependendo da velocidade que você passa se, ali. se a sua máquina estiver muito rápida, ela não vai nem pigmentar. Você vai passar, você vai ver que ela só está arranhando também, está só machucando e não vai pigmentar. Não dá tempo da tinta entrar, né? E a agulha já tá E saindo, né? outra, ela vai furar várias vezes no mesmo lugar, né? Como ela está muito rápida, né? Porque na voltar você vai regular a velocidade que o motor está girando. Quanto mais rápido ela tiver, mais vezes ela vai perfurar e mais vezes ela vai perfurar o mesmo local, mesmo que a sua mão tiver, se estiver passando uma mão, se tiver com a mão rápida e tudo mais, só que mesmo assim, cara. Entendi. Então, é isso aí que a gente. Outra dúvida que eu tenho aqui, ó, que nem. Beleza, eu tenho esses amigos meus que estão sempre comigo, que estão fazendo tatuagem, me ajudando pra caramba nessa parte. E o que eu oriento para eles em relação a depois? Pô, terminei a tatuagem, e aí? Porque tem gente que fala assim que não é para passar nada. Tem gente que fala, não, tem que passar alguma coisa. Nos 3 primeiros dias não passa nada. Outros falam assim, não, passa alguma coisa. Eu falei, e agora? Eu não sei nem o que eu falo. Cara, é assim, eu oriento nas primeiras 48 horas evitar passar pomada, essas coisas, mas geralmente eu uso o Tropical Derm, né? Então, nessas primeiras 48 horas, a tatuagem ela vai ficar tampada, né? Ela vai ficar protegida, né? E, Sim, e depois desse período aí, eu falo para a pessoa passar uma camada bem fininha de pomada, né? E deixar sempre ela hidratada, porque você deixou ela ali, começou a ressecar, vai sair casca, vai formar uma casca um pouco mais grossa, e ali também vai sair pigmento. foi Na mão, certinho. como você fez na mão acontece muito, porque, cara, se você faz uma tatuagem na costela, por exemplo,
vai ficar ali, você não vai fazer, você não vai ficar roçando ela, você não vai. Agora na mão toda hora você precisa pegar alguma coisa, você precisa lavar a mão, é, tudo você vai usar a mão e vai tá correndo risco de sujar ela, tá correndo risco de infectar ela, tá correndo risco de bater a mão. Que é muito mais fácil Hum, você a mão que você está usando toda hora ali do que de repente você ralar uma parte que tá as costas, o meio das costas. entendi, verdade, Então. verdade. E aí uma coisa que eu falo pro pessoal usar é, mas aí também é eu, tá? É óleo de coco ou aquele creme Nivea, Ah, sim. creme sem cheiro. Depois das 48 horas, se a pessoa mantém hidratado, sendo óleo de coco, óleo de girassol, creme hidratante, se for um creme hidratante sem cheiro e sem cor, um creme hidratante mais neutro, né? Cara, vai cicatrizar lindamente. Uhum. Agora, se a Que nem pessoa aquela. fez a tatuagem, vai na piscina, vai num rio, vai no mar, aí, cara, Fudeu. esse aí já era. Aí lascou. Deixa eu perguntar. Também tem aquela questão do que nem eu fiz, e aí ela vai cicatrizar e eu vou ter que refazer os traços ali, Aham. né? Quanto tempo Cara, depois? olha, tem muita gente que faz com 30 dias depois. Eu aconselho esperar um pouquinho mais, fazer esperar pelo menos uns 40 dias. Uhum, Porque depois dos entendi. 30 dias, a pele ainda. A pele está regenerando, regenerou, mas ainda está muito fininha. Ainda é uma pele mais Ah, sensível e tal. entendi. Da hora. Deixa eu ver, eu tinha mais uma coisa para perguntar. Ah, minha fonte, Ah, ela é de entrada, né? aham. Tanto é que ela já deu problema, tava na garantia, o cara trocou e tal. Então, ela é de entrada mesmo, nem lembro qual que é. Qual Uhum. que é uma fonte boa, assim, que, pô, você vê, aquelas digital, pelo que eu tava vendo, elas são melhores, né? Cara, uma fonte boa, a mais em conta que tem, que eu conheço, é a Aurora. Hum, E eu, cara, assim, de cabeça, é essa daí. A Hurricane, entendi. que ela é uma cópia da Critical, Hum, só que eu acho que ela vai ser um pouquinho mais cara que a Aurora. tá. E tem a Entendi. TP7 também, eu não lembro a marca que é, mas o modelo é TP7. Se você procurar fonte TP7, você vai encontrar. Também é bom o preço dela e ela é uma fonte boa. Ah, legal. Eu aconselho você a trocar primeiro de fonte do que de máquina. É, né? É, Entendi. Porque o pessoal tá falando, não tá falando tão mal daquela X13, né? não, cara, ela é assim, é uma máquina de entrada, mas das máquinas de entrada, ela é muito boa. A Electra Pop é muito boa. E tem uma outra que eu indico também, que quem for comprar uma máquina e for procurar uma máquina de entrada aí, ela é até mais barata que a Pop. É a Phenom da Carbine. Ela é o mesmo esquema, é uma máquina rotativa, é muito semelhante às outras duas, só que assim, ela tem um certo capricho na parte de engenharia dela, cara, que vale muito a pena. Pô, legal. Se você procurar no YouTube, tem um vídeo acho que da Bull Tattoo, que o cara explica certinho o que ela tem, o que tem de tecnologia nela. Cara, é fantástico. Você usando também, você vê que ela é muito balanceada, ela é muito. E é uma máquina que custa, cara, acho que R$ 400. Caramba. Pô, da hora. Da hora. É assim, a gente tá começando, a gente precisa mesmo de umas dicas dessa, o pessoal falando, pegar mais experiência com o pessoal, né? O pessoal mais experiente aí é muito importante isso daí. Assim, se você puder colar num cara aí que usa bobina, por exemplo, um cara aí que tem 10, 15 só você vai trocar uma ideia com ele, é, falar o que você passa, perguntar para ele também os perrengues que ele já passou.
né? É que às Uhum. vezes, na cidade da gente é meio difícil encontrar alguém pra gente chegar do nada e falar, ó, eu tô começando e tal, me explica isso, me explica, né? Sim, é E aos difícil. poucos fazendo amizade com o pessoal e tentando conversar com eles aos poucos, né? É. Essa é a ideia, né? Teve aqui um evento, né? De tatuagem semana retrasada, eu acho. Pô, foi legal pra caramba, foi legal pra caramba. Mas eu troquei ideia com o pessoal lá. Também tinha o cara lá que ele tem uma loja de suplementos aqui de tatuagem, que eu também nem sabia que tinha. Por isso que eu falei pra você que tem uma loja. Agora eu conheço, mas eu nem sabia, eu comprava tudo pela internet. Então, você vai descobrindo lojas, você vai descobrindo que tem mais lojas na sua cidade, tem lojas que você nem desconfiava. Sim, Cara, eu vou encerrar, porque vai acabar minha bateria, eu não vou conseguir gravar a conversa, beleza? não, A beleza. gente marca outra hora aí, e aí você me fala o que, que você achou, o que mudou, o que, que você teve alguma diferença, Fechou, fechou, Douglas. Marco sim, a gente vai se falando, mano. beleza? Beleza? Abraço, Valeu, qualquer mano. coisa é Um só me abraço. chamar. Demorou, obrigadão, hein? Falou, que Falou. isso, tchau, tchau.